Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a implementação do Traffic no EKS. Na verdade é a terceira vez que estou tentando gravar essa aula. As duas primeiras ficaram muito grandes e esse daqui foi um jeito que eu bolei de tentar tratar esses casos mais extensos. Eu espero que vocês gostem. Vamos para a aula. Fala pessoal, tudo bem? Na última aula a gente começou a ingressar os nossos nodes do nosso cluster. E nessa aula a gente vai fazer deploy de alguns servicinhos para a gente conseguir entender melhor como a gente pode implementar o Traffic como um Ingress Controller no nosso cluster. Aqui, né, a gente pode ver que a gente já ingressou os nodes, etc. Agora, essa aula em específico a gente não vai falar um pouquinho sobre Terraform, a gente já vai entrar nos YAMLs do Kubernetes mesmo, a gente vai começar a descrever alguns YAMLs. E na próxima aula a gente vai voltar ao Terraform, a gente vai colocar todo esse carinha aqui em auto-scale, tanto a nível de pod, né, a nível de deployment, quanto a nível de infraestrutura na AWS com os auto-scale groups. Bora lá? Então galera, aqui eu vou criar uma estruturinha básica, chamada... Vou criar uma pasta general aqui, chamada Kubernetes. Onde aqui dentro eu vou criar mais duas pastinhas, chamada Apps, e a outra, Traffic. Para essa aula, eu preparei 3 aplicaçõezinhas que a gente vai fazer deploy aqui para a gente entender melhor como o Traffic funciona. Eu vou criar aqui a estrutura dos YAMLs dela, depois a gente vai preencher esses carinhos, beleza? Aqui eu vou, dentro da pasta do Kubernetes, Apps, eu vou criar mais 3 carinhas, que é um cara chamado Ruiz, outro chamado Faker, outro chamado Pudim. Os 3 YAMLs. Basicamente, a estruturinha que a gente vai criar vai ficar assim, beleza? Bom, galera, essas aplicações são de exemplo, elas também estão no GitHub, elas não tem nada demais, elas são só para fazer alguns testes. Por isso que eu não vou codar aqui o YAML delas, tipo, de um por um. Até porque essa aula, das primeiras vezes que eu tentei gravar, ficou absurdamente grande. Então aqui eu só vou explicar as partes. Basicamente, os 3 arquivinhos são esse daqui, eu criei o Ruiz, o Faker e o Pudim. Eles basicamente descrevem deployments dessas 3 apps, que elas vêm lá do Docker Hub mesmo. Eu fiz o deploy dessas imagens lá. Basicamente a gente vai fazer aqui descrever o deployment delas, colocando aqui como 3 réplicas de cada. As 3 aqui são idênticas, aqui 3 réplicas de cada. E também apontando aqui as portas dela, definindo a limitação de recursos que cada um desses pods vai ter. No caso, eu quero 1/4 de CPU e 512 de memória. E aqui criando um service em cima desse cara aqui como cluster IP, porque de primeiro momento a gente só vai fazer deploy dentro do cluster. Para as 3 apps, basicamente, segue a mesma estrutura. Vamos aplicar esses caras dentro do cluster? Agora eu vou aplicar esses 3 services. Basicamente, eu vou aplicar um por um, não vou aplicar a pasta inteira. Eu vou usar o kubectl, apply, aqui Kubernetes, para aplicar primeiramente o Pudim, criando aqui o service e o deployment. Agora eu vou aplicar a app chamada Ruiz. E agora o Faker. Bom, tendo esses 3 caras criados, vamos dar uma olhada aqui no nosso kubectl. Get deployments. A gente já consegue ver aqui os nossos 3 deployments com o tanto de réplica que a gente solicitou para eles e agora o time que eles acabaram de ser criados. A gente fez deploy dos nossos microserviços, mas agora a gente ainda não consegue consumir eles, a gente não consegue expor isso para um cliente, para alguma URL acessível para ser consumido por algum lugar. E é aí que entra o Ingress Controller. Na AWS, a partir do momento que você expõe um serviço como Load Balancer, a AWS já provisiona um ALB para você, apontando para aquele service. E qual que é o problema disso? Custo. Basicamente, o Load Balancer ele tem um certo custo mensal, ele pode ficar muito elevado,
porque na verdade a AWS está provisionando instâncias, ali, recurso computacional na sua conta, e ela obviamente vai cobrar por isso. Então qual que é a saída para otimizar esse custo? Basicamente é expor um load balancer, a gente ainda vai precisar pagar por ele, só que apontando para um serviço apenas que está sendo deployado como load balancer na AWS. Qual seria esse? O Traffic. E a partir do momento do Traffic, a gente tem esse Traffic, a gente cria o restante dos roteamentos para expor os nossos serviços conforme for necessário, conforme a gente precisar de um base path, a partir de hosts e etc. Então a gente passa a ter um ALB, um Ingress Controller a nível de AWS, embaixo dele um Ingress Controller a nível de cluster, que é o Traffic, ou qualquer um que você quiser deployar como Ingress Controller. Nessa aula a gente vai dar uma olhada no Traffic. Bora lá? Bom, voltando aqui, eu vou criar mais um arquivinho, e aqui dentro da pasta Traffic, chamado ingress.yaml. Aqui eu vou fechar esses 3 carinhas por enquanto. Aqui eu tenho um arquivinho YAML descritivo de tudo que a gente precisa fazer para deployar o Traffic como Ingress Controller do cluster. Tudo que ele precisa, todas as roles que ele precisa para enxergar esses serviços a um nível global, assim, a gente vai dar algumas permissões a mais para esse serviço. Todos esses arquivos YAML, eu já preparei eles antes da aula para não ficar muito extenso. E todos eles vão estar lá no repo do GitHub, que vai estar aqui na descrição, com a tag da aula, e lá na master possivelmente vai estar também. Então aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir uma cluster role, que a gente vai anexar no nosso serviço, que basicamente vai permitir os serviços que receberem essa role a consultar a API do cluster para encontrar os services, os endpoints e os secrets. Por que secrets? Porque às vezes você pode querer deployar um certificado HTTPS como um secret dentro do cluster e o Traffic já vai poder olhar para isso. Aqui a gente vai criar uma cluster role binding, aproveitando o RBAC aqui, para a gente enxergar os roles do cluster. A gente vai criar um service account, que é onde a gente vai atachar esse cara. E a gente vai fazer o deploy do Traffic mesmo, do serviço, do container do Traffic, como daemon set. Por quê? Por conta de performance. Qual que é a diferença de um deployment e de um daemon set? Basicamente, o deployment, você vai descrever quantas réplicas você vai querer daquele pod dentro do cluster, e ele vai se encarregar de manter isso. Ele é uma versão de um deployment, pode ser originado de qualquer outro lugar, mas ele é só a objetificação de um deploy dentro do cluster, com todas as regras que a gente precisa. O daemon set, não. O daemon set ele garante que todos os nodes do Kubernetes, do nosso cluster, tenha deployado pelo menos uma versão, um pod daquele serviço que a gente descreveu aqui. Ou seja, todas as máquinas do nosso cluster, todos os nodes, vão ter o Traffic lá. Isso ajuda a gente a ganhar alguma performance em questão de routing e economizar também recurso computacional a nível de rede na maior parte das vezes. Bom, aqui eu vou estar expondo 2 containers dentro desse daemon set, que basicamente vão ser o Traffic rodando na porta 80. Ele vai estar deployado como load balancer, ou seja, a AWS vai criar um load balancer para mim em cima desse Traffic e vai me dar uma URL lá para eu utilizar ele. E além disso, eu vou estar expondo aqui o admin do Traffic. Não é legal você expor isso em produção, mas a gente só vai olhar isso aqui pra gente entender melhor como está funcionando, pra gente entender melhor nos seus exemplos. E fora isso, a gente vai estar expondo também o service, que vai estar acima do nosso daemon set, que basicamente eu vou estar expondo aqui as 2 portas que a gente combinou, que é o web admin, que vai ser aqui onde a gente vai a porta do serviço do Traffic, aqui é a porta do admin, e como load balancer, que a AWS vai ver isso aqui e se encarregar de criar um ALB apontando para esse serviço. Vamos fazer o deploy desse cara. Apply Kubernetes Traffic Ingress. Bom, aqui a gente conseguiu criar todos os recursos que a gente descreveu no YAML, tudo certinho. Agora a gente vai ver se eles já estão rodando. kubectl get.
Eu quero listar os daemon sets de todos os namespaces. Aqui, a gente já tem nosso Ingress Controller aqui, do Traffic, que a gente descreveu aqui em cima como Traffic Ingress Controller. Ele já está com a quantidade de nodes do cluster, que são 2. Isso aqui vai aumentando conforme a gente for escalando o número de máquinas. Agora eu vou dar um get services em todos os namespaces. E aqui a gente pode ver que nosso traffic ele foi deployado. E aqui, como external IP, a AWS deu pra gente essa URL aqui. Que essa aqui é a URL externa do traffic, que a gente vai utilizar para acessar ele. Aqui com o listener da porta 80 e 8080. Vamos tentar acessar esse cara. Aqui acessando a URL, a gente pode ver que a gente está tomando um 404, né? Acessando por conta, a gente não tem nenhum tipo de rota no Traffic ainda, mas eu vou acessar aqui aquela página de admin do Traffic que a gente deployou junto com ele, que é esse carinha aqui, que ele vai dar algumas informaçõezinhas importantes pra gente, por enquanto. Como a gente não tem nada deployado no Traffic ainda, isso aqui tá vazio, mas vamos mudar isso. Agora que a gente já deployou nosso Ingress, vamos criar as rotas para que o nosso Ingress consiga encontrar aqueles serviços que a gente fez o deploy no começo da aula. A gente vai fazer... Existem algumas formas de fazer esse esquema aqui, eu vou mostrar uma. Você pode, por exemplo, ter um arquivo único de configuração que vai conter todas as rotas do traffic, do seu Ingress Controller como um todo, não necessariamente seu traffic, ou você fazer o deploy dela junto com o manifesto do serviço do deployment que você está fazendo. Nessa aula eu vou fazer junto com o serviço, que fica mais granular. Começando aqui com o Ruiz, a gente vai fazer deployment. Para não tomar muito tempo, eu já preparei antes, de um Ingress, com o mesmo nome aqui do Ruiz. A gente vai adicionar uma annotation nesse cara, dizendo que a gente quer fazer o deploy dele pelo traffic, certo? E aqui a gente vai criar as especificações desse cara. Basicamente eu vou querer só uma rota HTTP simples, onde o meu roteamento especificamente vai ser por path. Isso aqui pode ser muito granular, por exemplo, pode ser host. Por exemplo, se vier um host X, por exemplo, ruiz.meucluster.com, você já repasse. Ou se vier assim, por exemplo, microservice.meucluster.com/ruiz, você pode seja redirecionado para um, ou se, por exemplo, seja bananinha.meucluster.com/ruiz2, seja para outro cara. Esse tipo de customização é muito granular, e é por isso que eu opto por usar Ingress Controller abaixo de um ALB, por exemplo, que não tem esse tipo de granularidade. Claro, o ALB tem esse tipo de granularidade, mas a nível de EKS não tem ainda. Então aqui a gente vai só adicionar uma anotação aqui. Eu quero que, se vier mesmo com a URL do cluster, seja um /ruiz, e especificando o back-end, eu quero que ele repasse para o meu serviço Ruiz na porta 8080 que a gente criou aqui, certo? Bom, vamos redeployar esse cara. Eu vou dar um kubectl apply -f kubernetes apps o meu Ruiz. Esqueci de salvar. Bom, certo, aqui a gente tem nosso deployment, nosso serviço, que não foram mudados, e um Ingress que foi criado aqui. Então a gente vem aqui, kubectl get ingress. A gente tem aqui o nosso Ingress do Ruiz. Basicamente aqui, se vier qualquer host, ele vai já reencaminhar para esse cara. Então basicamente vamos pegar aqui, kubectl describe ingress Ruiz. Aqui a gente já vem aqui, por exemplo, ele já tem a anotação aqui, que eu quero que vier o path encaminhar para o meu back-end Ruiz 8080. Vamos ver isso aqui no painel do Traffic. Ele já criou esse front-end e o back-end aqui mapeado. Ele já viu aqui que eu quero um path prefix e já repassando
mantendo aqui o path para o meu back-end Ruiz, que são a que estão atendendo no cluster nesse momento, por esses 3 IPs internos aqui. Agora vamos testar isso. Basicamente vamos pegar aqui o endereço do cluster. Essa API aqui ela é bem simples. Eu vou fazer um cur aqui, passando o Ruiz para o nosso path, certo? Fazendo aqui uma consulta de DNS, por exemplo, aqui do nanoshots.com.br. Veio aqui, ele já está retornando a nossa consulta aqui. É uma aplicação que serve para isso, para fazer consultas Ruiz via API em google.com. Bom, aqui no nosso cluster a gente já consegue ter algumas métricazinhas de performance aqui, de alguns requests que a gente fez, dos status code que estão retornando e etc. Agora vamos fazer a mesma coisa para os outros serviços do cluster. Aqui o próximo que a gente vai mexer vai ser o Faker, que é uma outra APIzinha que eu tenho de teste, onde a gente vai seguir o mesmo exemplo, vai criar aqui o Faker, tudo bonitinho, falando que eu quero usar ele através do traffic. Com as especificações vai ser basicamente igual a do Ruiz, basicamente, só que agora eu quero que ele respeite o path Faker, mande para o service Faker na porta 5000. Certo? Agora vamos fazer deploy desse cara, que o CTL apply aqui para o nosso Faker. E consumir ele também através da URL do Traffic. Ele já começa... Esse aqui é uma outra API de teste que gera dados mocados de pessoas aleatórias. São dados aleatórios. É praticamente uma biblioteca de mock e teste. E aqui na URL do Traffic... a gente começa a ver que a gente está recebendo mais requests, etc. Nos providers aqui a gente já tem já criado um outro front-end para o Faker, passando aqui para os IPs do Faker, né? E é isso aí. Bom, o último cara que a gente vai ver aqui é o Pudim. Ele está aqui por último porque ele é um pouquinho diferente, queria mostrar uma outra opção, né, de regras do traffic que a gente pode criar. Basicamente o que muda daqui um para o outro. Aqui a gente define uma regra HTTP padrão, aqui a gente vai definir um outro tipo de regra que é baseado em host. Eu quero que quando ele venha, que o traffic receba esse request e caso o header host da requisição venha com pudim.rad.ninja, ele encaminhe para o meu service pudim. Ou seja, que a gente não está criando uma regra de path prefix, a gente está criando uma regra de host. Se vier por um domínio, pedindo esse domínio através do header host da requisição, ele encaminhe para um outro serviço do meu cluster. Vamos fazer deploy desse cara aqui. A gente criou aqui o nosso ingress, vendo aqui a gente já tem um outro esquema aqui, por exemplo, aqui ele já criou pra gente uma entrada. Eu quero, em vez do path prefix aqui, a gente colocou a barra, né, porque ele é o padrão. E se vier com o host pudim.rad.ninja, o back-end aceito vai ser o do Pudim, que está respondendo por esses 3 IPs aqui no momento. Então a gente vai fazer o mesmo request aqui, passando aqui na barra mesmo. Só que adicionando aqui um header host pudim.rad.ninja. Tirar esse JQ aqui, senão ele vai quebrar. Aqui a gente não vai retornar um JSON. E aqui ele já retorna o código HTML daquele site estático que está deployado lá. Aqui para a gente exemplificar melhor como funciona esse esquema de roteamento por host, eu criei aqui uma entrada no pudim.rad.ninja como um CNAME lá para o nosso load balance. Aqui a gente resolvendo esse host, já está resolvendo lá pela AWS, resolvendo os IPs como um CNAME, já repassando para o balance que a gente quer. E agora a gente vem aqui no navegador, pudim.rad.ninja,
E a gente já tem essa requisição atendida pelo Traffic lá com esse serviço aqui, que é uma réplica do lendário pudim.com.br. Fica aqui minha homenagem. Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente viu um pouquinho de Traffic como uma forma de economizar recurso, para que a gente não precisar expor um ALB para cada serviço que a gente quiser expor do nosso cluster para a internet. Os exemplos dessa aula estão aqui na descrição. Deixa o star lá, por favor, para a gente conseguir chegar a mais pessoas pelo GitHub também. Eu tô gostando muito de fazer os vídeos aqui, então deixa um like e se inscreve se você não é inscrito. E compartilha para os amiguinhos. Eu não sei ainda muito bem o que pedir, ainda tenho um pouquinho de vergonha, mas é isso aí. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre Autoscale, combinar o Horizontal Autoscale do Kubernetes com o Autoscale Group da AWS, onde a gente vai trabalhar um pouquinho a nível de plataforma, né? Onde a gente vai escalar nossos recursos do uso ali do nosso deployment a nível de pod, em paralelo com a AWS, trabalhando com os Autoscale Groups. Essa é uma estratégia muito legal, uma estratégia muito bacana de arquitetura, né, de escalabilidade, e até lá!